Felipe, os chips viraram o centro de uma disputa global. China fabricando mais, Japão acelerando, Emirados comprando acesso, cientista trocando o MIT por Pequim, Reino Unido protegendo infraestrutura crítica e até tecnologia de água entrando no jogo estratégico. Exatamente. O fio que conecta todas essas notícias é que semicondutores, infraestrutura digital e tecnologias críticas deixaram de ser só assunto de indústria. Agora, são tema de soberania, segurança nacional, produtividade econômica e influência geopolítica. Quem controla a fabricação, talento, energia, tempo de rede, computação e acesso a componentes avançados passa a ter vantagem estrutural no século XXI. Então não é só sobre chip para celular ou computador. Isso. Um chip hoje está em tudo. Defesa, carros, telecom, data centers, nuvem, inteligência artificial, medicina, automação industrial e sistemas financeiros. Por isso, a disputa deixou de ser apenas comercial. Ela passou a envolver localização de fábricas, formação de pesquisadores, acesso a equipamentos, acordos diplomáticos e políticas públicas de longo prazo. Vamos começar pela China e pela Nexperia. O que aconteceu ali? A Nexperia China iniciou produção própria de chips em um contexto delicado. A empresa tem origem ligada à Europa, com sede na Holanda, mas opera em um cenário onde a pressão entre blocos geopolíticos está cada vez maior. Quando uma unidade na China fortalece capacidade local de produção, isso sinaliza uma tentativa de reduzir dependência externa e aumentar a autonomia operacional dentro do próprio território chinês. Mas por que isso chama tanta atenção se empresas globais já fabricam em vários países? Porque, neste momento, localização importa muito. Produzir localmente não é só uma questão de custo. É também proteção contra sanções, gargalos logísticos, restrições de exportação e pressões regulatórias. Se a operação chinesa ganha musculatura própria, ela pode responder mais rápido ao mercado interno e se encaixar melhor na estratégia da China de nacionalizar partes críticas da cadeia de semicondutores. Além disso, existe uma tensão corporativa importante. Uma sede europeia precisa equilibrar governança global, conformidade internacional e exposição política, enquanto a operação local enfrenta uma lógica industrial diferente, muito mais conectada à prioridade do Estado chinês de construir resiliência tecnológica. Esse tipo de arranjo cria fricção sobre controle, investimento, propriedade intelectual e direção estratégica. Ou seja, a fábrica não é só uma fábrica. Ela vira peça de tabuleiro. Perfeitamente. E quanto mais a cadeia de chips se fragmenta entre blocos, mais veremos empresas multinacionais operando quase como estruturas paralelas. Uma versão para atender mercados alinhados ao Ocidente e outra para atender a China, com mais independência local. E o Japão? Subir a meta para 40 trilhões de ienes até 2040 parece gigante. É gigante mesmo. O Japão quer ampliar fortemente sua indústria de chips e elevar vendas para um patamar muito mais ambicioso até 2040. Isso mostra que o país não quer apenas preservar relevância histórica em materiais, equipamentos e componentes especializados. Ele quer recuperar densidade industrial em uma área que voltou ao centro da economia mundial. O Japão já foi fortíssimo em eletrônicos. Isso é uma tentativa de voltar ao topo? Em parte, sim. O Japão ainda é extremamente importante em insumos, química fina, equipamentos e etapas críticas da cadeia. Mas a fabricação de ponta e o protagonismo em volume migraram ao longo do tempo. Agora,
Com a corrida da inteligência artificial e a preocupação global com supply chain, Tóquio está tentando transformar competência dispersa em uma estratégia coordenada de reindustrialização tecnológica. Essa meta também serve para atrair investimento, consolidar ecossistemas regionais, apoiar projetos avançados e dar previsibilidade de longo prazo. Em semicondutores, ninguém investe pesado olhando só o próximo trimestre. É preciso horizonte de décadas, porque fabs são caríssimas, exigem talento especializado, acesso estável à energia, água ultra pura, fornecedores e demanda consistente. Então, a mensagem do Japão é: a gente quer ser indispensável outra vez. Exato. E isso dialoga com o esforço de várias economias em evitar concentração excessiva da produção em poucos territórios. O Japão está se posicionando como parceiro confiável, industrialmente sofisticado e geopoliticamente estável para uma cadeia que o mundo considera estratégica demais para ficar vulnerável. Agora vamos para os Emirados Árabes. Como uma promessa de investimento tão enorme ajuda no acesso a chips de IA? Os Emirados estão jogando um jogo muito claro: oferecer capital, energia, infraestrutura e alinhamento estratégico para se tornarem um polo relevante de inteligência artificial. Quando o país sinaliza um compromisso bilionário ou até trilionário em investimento de longo prazo, ele melhora sua posição nas negociações para obter acesso a hardware avançado, especialmente chips voltados a treinamento e inferência de modelos. Então não é só comprar chip no mercado? É construir uma relação de confiança? Isso. Chips de IA de ponta não circulam como mercadoria comum. Existem restrições, revisões políticas, critérios de segurança e preocupação com reexportação, uso dual e alinhamento diplomático. Quando os Emirados mostram disposição para investir pesado em infraestrutura tecnológica e fortalecer parceria com atores-chave, eles tentam provar que são um destino seguro e estratégico para esse tipo de capacidade computacional. Também há um cálculo econômico importante. Países com energia abundante e capital disponível querem capturar a próxima camada de valor. Data centers, treinamento de modelos, serviços de nuvem, plataformas de IA e aplicações para governo, finanças, petróleo, logística e cidades inteligentes. Sem chips avançados, essa ambição fica limitada. Então garantir acesso a hardware é como garantir a matéria-prima da economia digital de próxima geração. Ou seja, petróleo e gás financiam a corrida para uma economia de computação. Exatamente. É uma transição interessante. Recursos do presente sendo usados para comprar relevância no futuro. E isso mostra como a inteligência artificial já virou ativo nacional, não apenas aposta de startups. Falando em talento, teve o caso do cientista de chips de 30 anos deixando o MIT para a Universidade de Pequim. Por que essa notícia repercute tanto? Porque essa história condensa uma disputa silenciosa, mas decisiva: a guerra por cérebros. Infraestrutura e capital importam, mas conhecimento humano altamente especializado continua sendo o gargalo mais difícil de replicar. Quando um pesquisador jovem, promissor e já reconhecido troca uma instituição de elite nos Estados Unidos por uma universidade chinesa de ponta, isso sinaliza que a China está ficando mais competitiva também na atração e retenção de talento. Mas uma pessoa faz tanta diferença assim? Em áreas profundas, faz sim. Um cientista desse perfil não entrega só artigos. Ele monta laboratório, atrai alunos, forma equipes, orienta linhas de pesquisa, puxa financiamento, gera patentes e conecta a universidade à indústria. Em semicondutores,
Avanços muitas vezes vêm de grupos muito especializados, com domínio fino de materiais, arquitetura, fabricação, litografia, embalagem avançada e integração entre hardware e software. Além disso, há um efeito simbólico. Durante décadas, o fluxo natural era o talento migrar para centros americanos. Quando surgem movimentos na direção contrária, isso sugere que outras potências estão oferecendo condições científicas, recursos e autonomia intelectual suficientes para competir em igualdade em alguns nichos. Então, essa notícia fala menos de uma carreira individual e mais da confiança no ecossistema chinês. Perfeito. É um termômetro de maturidade. E no longo prazo, vantagem tecnológica depende tanto de formar pessoas quanto de erguer fábricas. Agora quero entender essa febre pela IA OpenClaw, impulsionando ações de tech chinesas. A febre em torno da OpenClaw mostra como o mercado reage quando surge a percepção de que a China pode criar ou escalar ecossistemas de IA mais fortes, mais acessíveis ou mais independentes de plataformas estrangeiras. Mesmo sem entrar em hype vazio, o efeito financeiro costuma ser imediato. Investidores começam a reprecificar empresas de tecnologia que podem ganhar com modelos, infraestrutura, nuvem, chips, software corporativo e aplicações consumidoras de IA. É parecido com aquelas ondas em que qualquer empresa ligada à IA sobe na bolsa? Em parte, sim. Mas aqui existe um componente estratégico adicional. No caso chinês, cada sinal de avanço em IA é lido também como evidência de resiliência doméstica. O mercado pensa assim: se o país conseguir fortalecer seus próprios modelos, plataformas e cadeia de hardware, empresas locais podem capturar demanda interna enorme e reduzir dependência de tecnologia externa. O problema é que euforia financeira nem sempre acompanha a maturidade técnica real. Algumas altas refletem expectativa legítima, outras refletem narrativa. Para separar uma coisa da outra, é preciso olhar capacidade computacional, acesso a chips, qualidade dos modelos, monetização, eficiência de inferência, integração com produtos e sustentabilidade regulatória. Então, o mercado está apostando não só em um produto, mas na possibilidade de um ecossistema inteiro ganhar tração. Exatamente. E isso ajuda a financiar o próprio crescimento do setor, porque ações mais valorizadas facilitam captação, investimento e expansão. Em tecnologia, narrativa e infraestrutura se alimentam mutuamente. E a China planejando aumentar gastos com ciência e tecnologia em 2026 entra como combustível dessa máquina? Sem dúvida. A decisão de elevar gastos com ciência e tecnologia em 2026 reforça que a China está tratando inovação como política de Estado. Não é movimento pontual, é continuidade. E isso importa porque construir capacidade tecnológica em áreas sensíveis exige persistência orçamentária, coordenação institucional e tolerância a ciclos longos de retorno. Onde esse dinheiro costuma fazer mais diferença? Em várias camadas ao mesmo tempo. Pesquisa básica cria conhecimento novo. Pesquisa aplicada transforma isso em protótipos e processos. Incentivos industriais ajudam empresas a escalar. Compras governamentais criam demanda inicial. Formação de mestres e doutores amplia o estoque de talento. E investimentos em laboratórios, equipamentos e parques tecnológicos reduzem o tempo entre descoberta e comercialização. No caso chinês, o gasto público em ciência e tecnologia também tem função de blindagem estratégica. Quando o ambiente externo fica mais restritivo, o Estado acelera o esforço interno para preencher lacunas, especialmente em semicondutores, inteligência artificial, manufatura avançada, telecom e computação de alto desempenho. Então a lógica é simples.
Se a porta externa fecha, o investimento interno sobe. Isso. E mesmo quando a porta não fecha totalmente, fortalecer a base local dá mais poder de barganha. Países com tecnologia própria negociam melhor, detendem menos e definem mais o próprio destino. Saindo um pouco dos chips, teve o Reino Unido investindo 180 milhões de libras em uma rede de backup para sincronização temporal. Isso parece super técnico. Por que é tão importante? Essa notícia é excelente, porque mostra uma camada invisível da infraestrutura digital. Quase tudo que depende de rede precisa de tempo extremamente preciso. Telecom, internet móvel, data centers, redes elétricas, transações financeiras, navegação, defesa e sistemas industriais. Se a sincronização temporal falha, serviços podem degradar, perder estabilidade ou até parar. Mas hoje, isso não é resolvido pelo GPS? Em grande parte, sim. Só que depender demais de uma fonte externa de tempo, especialmente via satélite, cria vulnerabilidade. Pode haver interferência, falha técnica, spoofing, jamming ou indisponibilidade. Uma rede de backup terrestre aumenta a resiliência. É como ter um sistema alternativo para manter relógios críticos sincronizados, mesmo quando a referência principal sofre problema. Tecnicamente, isso é vital para 5G e futuras gerações de rede, porque muitas funções exigem coordenação temporal muito precisa entre estações, transporte óptico e processamento distribuído. Também é crucial para mercados financeiros, onde microsegundos podem importar em registro, conformidade e ordenação de eventos. Então, tempo preciso virou infraestrutura estratégica, igual energia ou conectividade. Exatamente. E esse investimento do Reino Unido mostra maturidade institucional. Não basta ter serviços digitais avançados, é preciso proteger a fundação silenciosa que mantém tudo funcionando. Agora a notícia mais diferente da lista. O Water Cube da Genesis, que capta a água da atmosfera e foi aprovado por padrão militar dos Estados Unidos. Como isso entra nessa conversa? Entra porque tecnologias críticas não se resumem a chips. Água, energia, comunicações e logística formam a base material da segurança e da capacidade operacional de um país. O Water Cube transforma a umidade do ar em água potável, e o fato de ter atendido um padrão militar dos Estados Unidos é relevante porque valida a robustez, confiabilidade e usabilidade em ambientes exigentes. Ou seja, não é um gadget verde. É infraestrutura portátil? Perfeito. Em operações militares, resposta a desastres, áreas remotas, ilhas, bases isoladas e regiões com estresse hídrico, depender de comboios ou redes locais de abastecimento pode ser caro, lento ou arriscado. Um sistema que gera água no local reduz vulnerabilidade logística. Menos transporte, menos exposição, mais autonomia. Também há implicação civil enorme. À medida que eventos climáticos extremos, secas e pressão sobre infraestrutura aumentam, tecnologias de água atmosférica podem ganhar espaço em aplicações de emergência, saúde, comunidades remotas e infraestrutura crítica. Não substituem todas as fontes tradicionais, mas podem complementar sistemas onde resiliência vale mais do que escala bruta. Então, no fundo, essa notícia conversa com as outras, porque fala de autonomia em recurso essencial. Isso mesmo. O mesmo raciocínio que vale para chip, também vale para água e tempo. Quem reduz dependências críticas, ganha capacidade de resistir a choques. Se a gente juntar tudo, parece que o mundo está montando redundância, capacidade local e alianças seletivas ao mesmo tempo. Essa é a síntese perfeita. A Nexperia China aponta para a localização produtiva.
O Japão mostra planejamento industrial de longo prazo. Os Emirados usam capital para comprar posição estratégica na IA. A migração do cientista revela disputa por talento. A OpenClaw expõe o poder da narrativa e da ambição tecnológica chinesa. O aumento de gastos em ciência e tecnologia mostra persistência estatal. O Reino Unido reforça a resiliência invisível da infraestrutura. E o WaterCube lembra que a autonomia tecnológica também passa por recursos básicos. E qual a grande conclusão para quem está assistindo? A grande conclusão é que a próxima fase da economia global será definida menos por quem fala mais sobre inovação e mais por quem constrói capacidade concreta. Capacidade de fabricar, pesquisar, atrair talento, financiar, proteger infraestrutura e operar sob pressão. Chip é o símbolo mais visível dessa corrida. Mas o jogo real é mais amplo, soberania tecnológica. E isso afeta todo mundo, mesmo quem não trabalha com tecnologia. Afeta preço de eletrônicos, velocidade de redes, acesso a serviços de IA, competitividade industrial, segurança nacional, estabilidade de cadeias logísticas e até a forma como países escolhem seus parceiros estratégicos nas próximas décadas. Resumindo, o mundo está entrando numa era em que hardware, ciência, infraestrutura e recursos essenciais viraram peças do mesmo quebra-cabeça. Exatamente. E agora eu quero saber de você. Qual dessas notícias mais te chamou a atenção? A corrida global pelos chips, o investimento em tempo de rede ou a tecnologia que gera água do ar? Deixa nos comentários o tema que você quer que a gente aprofunde no próximo vídeo.